Sabe, existe uma força invisível que basicamente move o nosso mundo e a gente quase nunca para pensar nela. Hoje nós vamos fundo na física quântica, que é, na real, o motor por trás de quase toda a energia que usamos, desde a chama de uma vela até as tecnologias mais malucas que existem. E para começar, uma pergunta que parece um enigma. O que o fogo de uma fogueira, uma explosão atômica e o nosso Sol têm em comum? Eles parecem coisas completamente diferentes, né? Em escala, em poder, mas no fundo todos eles guardam o mesmo segredo. E a resposta é essa. Todos eles funcionam liberando energia que estava guardada em estados quânticos. Não importa se é quebrando uma ligação química ou dividindo um átomo no meio. A energia que move a nossa civilização inteira vem do jeito estranho e fascinante que as partículas se comportam lá no nível quântico. Ok, vamos mergulhar nisso. Começando pela forma de energia que a humanidade usa há mais tempo: a energia química. Basicamente, o fogo. Essa foi a nossa primeira e mais antiga aplicação de física quântica, mesmo que a gente não fizesse a menor ideia disso na época. Olha só como funciona. Pega dois átomos de hidrogênio. Separados, cada um tem seu nível de energia. Mas quando eles se juntam, as nuvens de elétrons deles, que na verdade são ondas quânticas, meio que se misturam. E aí, juntos, eles conseguem ficar num estado de energia mais baixo, mais estável. É como se eles encontrassem um vale bem confortável, como o gráfico mostra. Então, o ponto principal é este. Uma ligação química é um evento quântico. Os átomos não se colam um no outro. Eles compartilham suas ondas de elétrons para achar um estado de energia mais baixo, mais fundamental. E aquela energia que sobrou? Ela não some, não. Ela é liberada, na forma de calor. O calor que a gente sente de uma fogueira é literalmente energia quântica sendo solta no mundo. Mas a energia das ligações químicas é só o começo da história. A física quântica nos mostrou que existe uma fonte de poder muito, mas muito maior, trancada lá no núcleo do átomo. Então, agora vamos subir de nível. A energia nuclear. Primeiro, a fusão nuclear. É isso que faz o Sol brilhar. Imagina só, dois prótons têm a mesma carga positiva, então eles se odeiam, se repelem com uma força absurda. Para conseguir juntar os dois, precisa de uma energia brutal, tipo temperaturas de milhões de graus. Mas, se eles conseguem vencer essa barreira, a força nuclear forte entra em ação, gruda os dois e libera uma quantidade de energia colossal. E quando eu digo colossal, não é exagero. A fusão de dois núcleos libera mais ou menos 10 milhões de vezes mais energia do que uma reação química comum, tipo formar uma molécula de água. É uma escala de poder que a gente nem consegue imaginar direito, e tudo isso é governado pelas leis da física quântica lá dentro do núcleo. A outra cara da energia nuclear é a fissão. Em vez de juntar núcleos pequenos, aqui a gente quebra um núcleo bem grande e instável, como o de urânio 235. É só jogar um nêutron ali sem muita energia mesmo, que ele já desestabiliza o núcleo todo. Aí ele se parte em dois, liberando um monte de energia, radiação e, o mais importante, mais nêutrons. E aqui está a grande sacada, a reação em cadeia. Os nêutrons que são liberados na primeira quebra saem e atingem outros núcleos de urânio que também se partem e liberam ainda mais nêutrons. Se tiver urânio suficiente por perto, isso vira uma avalanche que se sustenta sozinha, liberando uma quantidade absurda de energia numa fração de segundo. A genialidade da engenharia foi descobrir um jeito de controlar essa avalanche. Num reator nuclear, a gente consegue manter essa reação em cadeia funcionando de forma controlada, estável, só para gerar calor. E esse calor todo ferve água, que vira vapor, que gira umas turbinas e pronto. A gente transforma o poder do átomo na luz que acende as nossas casas. Nós usamos a energia quântica do fogo por milênios, a do átomo por décadas. Mas a nossa dependência daquela forma mais antiga, a queima de combustíveis, trouxe uma consequência que ninguém esperava. E que, ironicamente, também é um fenômeno quântico, o efeito estufa. A grande estrela desse problema é a molécula de dióxido de carbono, o CO2. E o segredo do comportamento dela está na sua estrutura. Olha só, no geral ela é neutra, mas a carga elétrica não é distribuída por igual. Os oxigênios puxam os elétrons com mais força, então eles ficam com uma carguinha negativa, e o carbono fica meio positivo. É por causa dessa estrutura que os átomos de CO2 conseguem vibrar, sabe? Como se fossem pesos ligados por molas.
E, como tudo no mundo quântico, eles não vibram de qualquer jeito. Eles têm frequências muito específicas, quantizadas para poder vibrar. E é aqui que as coisas se conectam. A Terra é aquecida pelo Sol e devolve parte desse calor para o espaço, na forma de radiação infravermelha. Acontece que a frequência dessa radiação bate certinho com as frequências de vibração da molécula de CO2. Então, o CO2 absorve essa energia, começa a vibrar e depois joga essa energia de volta em todas as direções, inclusive de volta para a Terra. É assim que ele prende o calor aqui. Moléculas simétricas, como o oxigênio e o nitrogênio do ar, não conseguem fazer isso. Então veja só, a física quântica está na raiz do problema do aquecimento global, mas de uma forma muito elegante, ela também oferece a solução mais promissora de todas, usando diretamente a energia da luz do Sol. Agora a gente entra no mundo dos semicondutores, que são a base das células solares. Num material como o silício, os elétrons podem estar em dois estados. Ou eles estão presos nos átomos, na banda de valência, ou eles estão livres para passear e conduzir eletricidade, na banda de condução. E entre esses dois estados existe um gap, um vão de energia, uma área proibida que um elétron não consegue simplesmente ocupar. Uma célula solar é construída de um jeito muito inteligente. Ela junta dois tipos de semicondutores, um tipo P e um tipo N. E essa junção cria um campo elétrico permanente, bem ali na fronteira entre os dois. Esse campo elétrico é a peça-chave de tudo. E agora, o show quântico começa. Um fóton, um pacotinho de luz do Sol, atinge a célula. Se ele tiver exatamente a energia certa para atravessar aquele gap, ele dá um chute num elétron, jogando ele da banda de valência para a banda de condução. Isso cria um elétron livre e deixa para trás um buraco, que funciona como uma carga positiva. E aí, aquele campo elétrico entra em ação na hora, empurrando o elétron para um lado e o buraco para o outro. E esse movimento organizado de cargas é uma corrente elétrica. Olha que jornada, hein? A gente foi do fogo quântico das ligações químicas, passou pelo poder gigantesco do núcleo do átomo, chegou na crise climática causada por vibrações de moléculas e, no fim, encontrou uma solução na interação de um único fóton com o elétron. A física quântica nos deu um poder inacreditável. A pergunta que fica é se nós vamos ter a sabedoria de usar todo esse conhecimento para construir um futuro que seja sustentável.